Aqui é o Marcos Ferreira com mais uma videoaula de ZBrush lá do site tutoriais3dmax.com.br. Estou aqui reiniciando meu ZBrush e hoje nós vamos tratar de 4 assuntos. Vamos falar de Subtool, o que é e como utilizar. Vamos falar de Extract, como extrair uma parte do mesh e aceitar isso. Vamos aprender a remover a máscara depois, né? Remover o mask, se bem que nós já vimos isso. E como ocultar as subtools, dar um hide nas subtools que nós queremos. Então, para começar, vamos pegar os objetos simples. Tem um objeto que é super simples aqui, que eu sempre gosto de trabalhar com ele, que é uma Sphere, Sphere 3D. Desenhe Sphere 3D. Feito isso, Edit. Pode habilitar ou não Perspective e Floor, fica a critério de vocês. E aí, precisamos sempre Make Polymesh 3D. Feito isso, eu vou explicar o que eu estou querendo fazer aqui primeiro. Subtool é o seguinte. Subtool, a gente pode... Eu vou tentar explicar fazendo uma analogia. Vamos supor que nós temos um personagem e o corpo desse personagem é uma subtool. Se esse personagem tiver uma blusa, uma camiseta vestindo ele, seria uma nova subtool. Se ele tiver um sapato, uma nova subtool. Se ele tiver um cabelo, outra subtool, olhos, outra subtools e assim sucessivamente. Então a subtool é como se fossem layers, são partes separadas de um mesmo elemento, de um mesmo conjunto. Acho que deu para entender. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer antes de botar a subtool, eu vou em Geometry, eu vou dividir aqui, deixar com 3. E marquem bem aqui, nós temos o menu aqui Tool, certo? Então, se estiver fechado, vocês abrem. O martelinho ele até muda um pouquinho, né? Ele vem um pouco mais para trás, fica com um sombreado aqui. E aí nós temos, vou até fechar Geometry aqui para não confundir. E aí nós temos o Subtool. Abrir o Subtool e aí já podemos utilizar o Subtool. Mas primeiro a gente tem que entender o que a gente quer fazer de fato. Vamos supor que nós temos um personagem aqui. Esse personagem terá olhos. Então eu vou usar vários conceitos aqui para exemplificar o que nós podemos fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer antes de até de fazer a subtool, eu vou vir aqui no Transform e Activate Symmetry. No Activate Symmetry eu vou deixar aqui, deixa eu ver aqui, não, deixar aqui no Y, não, deixa eu escolher aqui qual que vai me atender bem, o Z. O Z é o que vai me atender bem. Então, eu já tenho aqui, ó, vou querer duas formas iguais dos dois lados, então estou com a ferramenta correta. Mudando bem de ideia aqui, eu vou habilitar o Floor, eu vou deixar aqui no chão correto, aqui vou desmarcar a Perspective, só para ficar bem retinho, ó, que aí não estou na perspectiva, eu vou estar bem coerente aqui, bem certo. Vou pressionar o Ctrl para fazer um Mask aqui e vou diminuir a intensidade para mim poder trabalhar de boa com esse Mask aqui, de boa, na gíria aqui, para trabalhar tranquilo. Então, com pouca intensidade, deixa eu abaixar mais aqui só para entender. Se bem que nesse caso aqui é o RGB, não é essa intensidade não. Vou explicar aqui a diferença. O RGB está relacionado à pintura, então uma máscara ela está mais próxima de uma pintura do que de uma intensidade de uma escultura. Então aqui eu mexi e não deu nada, mas sim no RGB. Então quando eu abaixei o RGB aqui, essa é a diferença, olha só. Eu aumento porque a máscara eu não estou esculpindo de fato, é como se fosse uma pintura. Então tem um RGB e a intensidade está mais relacionado à escultura. Percebam até pelo próprio desenho, olha só. Z Intensity ele está explicando aqui e aqui o RGB está explicando. Ó. Então, mas trocando em miúdos é isso. Então, abaixo a intensidade aqui, deixo aqui com uns 30, por exemplo, e aí eu vou pintando aqui, ó, fazendo aqui a forma que eu quero. Então, essa máscara que eu estou fazendo é a parte do personagem que eu vou duplicar, que eu vou extrair, que eu vou fazer uma subtool. Então, olha só, desenhei aí, não precisa ser um desenho de artista, nada de Leonardo da Vinci, Michelangelo, é uma coisa super simples. Feito isso, nós já temos aí o que nós precisamos a princípio. Estamos com a barra Subtool habilitada. Então já entendemos o conceito de Subtool e agora eu vou extrair essa parte. Eu vou copiar essa máscara e jogar num novo layer, né? Uma nova Subtool. Para isso eu venho aqui na parte de baixo e eu tenho aqui um botão chamado Extract, né? Extração, extrair. Cliquei em Extract
ele mostra para mim como vai ficar, mas olha, se eu movimentar, ele perde. Por quê? Eu preciso aceitar primeiro. Eu vou deixar aqui um pouco de lado. Olha só, Extract, ele faz a extração, só que se eu girar a tela, ele perde. Então, tomem cuidado com isso. Extract, em seguida, Accept. Então, eu tenho que aceitar isso que eu fiz. Cliquei em Accept, agora sim. Ele ficou. E aqui eu percebo que eu tenho duas subtools. Eu vou clicar aqui em Hide, para que nós possamos entender melhor. Então, olha só, eu vou tirar essa máscara aqui, depois que a gente usa a máscara, é sempre bom tirar. Segura o Ctrl, clica fora, segura e arrasta, tirou a máscara. Aí, eu vou exibir aqui, ó, vou tirar a máscara também. Aliás, eu tenho que clicar aqui nessa subtool, aí sim, ó, remover. Sempre a tool que está selecionada, ela muda de cor, olha só. Ela fica mais clara, agora a de baixo fica mais clara. Então assim eu sei qual a tool, né? Parece um layer do Photoshop. Assim eu sei qual a tool que está selecionada. E eu posso clicar no olhinho, por exemplo, eu cliquei aqui na esfera, né? E eu quero ocultar o olhinho. Eu ocultei. Se eu quiser ocultar a esfera, eu clico no olhinho, bem em cima do desenho, e eu venho na tool de cima, aqui na subtool de cima, e eu oculto. E assim eu consigo trabalhar com as coisas separadamente. Percebam que ela fica com um formato arredondado da esfera que estava por baixo. Feito isso, eu posso trabalhar alguns outros aspectos. Por exemplo, a suavização. Eu posso pegar aqui o brush, por exemplo, o standard mesmo. Então, cliquei aqui standard. Se eu segurar o Shift, eu percebo que ele fica azulado. Esse azulado quer dizer que ele vai suavizar. E aí eu posso controlar a intensidade da escultura. Agora não é a intensidade do RGB, né? Não é pintura, é da escultura. Eu diminuo um pouco aqui, giro a minha interface e eu passo aqui, ó. Percebam que ele vai ficando mais suave, ó. Vai ficando mais suavizado. Embora, eu vou aumentar aqui um pouco para ir mais rápido. Olha só, e ele vai suavizando, ficando arredondado. Fica um pouco serrilhado ainda, por quê? Porque nós... Opa, girei aqui onde não devia. Eu volto aqui, seguro o Shift para me auxiliar, até ficar mais próximo daquilo que eu quero. Quase lá. Mais um pouco aqui do lado e para cá agora. Opa. Pronto. Segurei aqui então, olha só. Venho suavizando, né? E aí já dá uma melhora. Ao terminar, eu exibo o que estava embaixo. Lembrando que eu não fiz muita subdivisão. Se eu voltar aqui em Geometry, olha só. A gente tinha feito lá aquela subdivisão, né? Mas a gente pode fazer isso mais uma vez. Então, tá 2. Foi para 3 agora. E aí, lá na Subtool, que eu vou abrir aqui de novo, vou selecionar aqui os olhinhos. E agora, percebam que a simetria ela estava relacionada a essa esfera daqui, ó. Então, nela a gente estava com a simetria. Já nessa aqui, nessa ferramenta, a simetria ela ocorre de forma diferente, mas isso vai ficar para uma próxima aula. O importante aqui é, agora que eu subdividi um pouco melhor, eu dou uma suavizada aqui e ele também fica melhor. Posso até aumentar a intensidade. E olha só, vai ficando bem arredondadinho, bem certinho aí, bonitinho, né? Isso dá para melhorar drasticamente, isso pode melhorar bastante. Mas o importante é a gente aprender o conceito dessa extração, né? Isso vai nos auxiliar em aulas futuras. Então, quando eu quiser fazer elementos destacados do personagem, né, da escultura que eu estou fazendo, eu posso fazer desta forma. É uma das formas, existem outras, só que essa é uma forma simples e fácil de ser trabalhada. Então, nessa aula, recapitulando, nós vimos o que é subtool e como utilizar a subtool, como dar um extract, né, como extrair parte do mesh, a importância de aceitar esses valores, senão não funciona, tem que clicar em Accept, e como remover a máscara também, isso é sempre bem importante. Usou a máscara, destacou o que queria, né? E depois a gente remove a máscara e também como dar um hide, como ocultar partes, né? Como ocultar as subtools que nós não queremos trabalhar naquele momento. Então essa aula fica por aqui.
Meu nome é Marcos Ferreira e você acompanhou a mais uma videoaula de ZBrush do site tutoriais3dmax.com.br.